Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pedir para que os irmãos se coloquem em pé e que já prepare sua mente, seu coração, esta noite para receber a palavra do nosso Deus. Essa noite possamos entregar o nosso louvor e a nossa adoração somente a Ele, amém? É o teu povo aqui presente, todos unidos numa só voz, declarando que Tu és grande e que só Ele pode ser adorado e exaltado, amém? Aqui no nosso meio essa noite, amém? A igreja pode se sentar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Salmos, especificamente no Salmo 73. Salmo 73. Eu quero que os irmãos meditem hoje, olhando para esse salmo, em o que acontece quando tomamos decisões precipitadas. Quando olhamos parte daquilo que nós estamos analisando e então já tomamos uma decisão com base naquela porção que vimos, que contemplamos ou que analisamos. Esse salmo foi
escrito por Asaf. Asaf foi a segunda pessoa que mais escreveu os salmos. A primeira foi Davi e depois Asaf. Asaf era da tribo de Levi, a tribo que foi incumbida de cuidar das coisas do templo do Senhor. Asaf tinha uma função de estar dentro do templo, cuidando das coisas de Deus. Asaf era cantor, era músico, tocava instrumentos musicais e ensinava as outras pessoas a tocar e a cantar. Asaf tirou os olhos das coisas do Senhor e passou a olhar e fixar os olhos nas coisas do mundo. E ele passa a fazer comparação entre o ímpio e ele mesmo, um crente. Fazer comparação entre o crente temente a Deus com o ímpio, uma pessoa que não tem consideração por Deus, que despreza Deus. Asaf fez isso e ele nos conta neste Salmo 73. Ele inicia o Salmo com uma certeza, e ele escreve isso depois de ter passado pela situação. Então, embora esteja essa certeza no início do Salmo, já é depois de ter terminado e concluído essa avaliação dele. Salmo 73, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. E no final do Salmo, ele confirma essa certeza. Mas para mim é bom estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Mas no versículo 2, ele chama a atenção do leitor. Ele diz: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Então ele passa a contar a experiência que ele teve. O salmo é grande, não vamos ler ele inteiro, apenas destacar alguns pontos de alguns versículos. Ele inicia a história, contando a história dele no versículo 3. Ele disse: eu tive inveja do perverso, eu tive inveja do ímpio. No versículo 6 ele diz que teve inveja da soberba do ímpio e da violência que o ímpio cometia. No versículo 7, ele invejou a cobiça pelas riquezas que o ímpio tinha. No versículo 8, ele cobiçou os ímpios que zombavam e falavam com malícia, cometiam arrogância e ameaças. No versículo 9, os ímpios falavam contra os céus. No versículo 11, até blasfemavam. Eles diziam, ou seja, os ímpios: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? No versículo 12, os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Ele olha para o ímpio, vê toda essa prosperidade, vê a soberba, vê o nariz empinado do ímpio, vê que o ímpio, ele tem um conceito entre as pessoas, e ele olha para ele, certamente ele vê o oposto e diz: eu, que sou temente a Deus, estou em uma situação pior do que aquele ímpio. Aí no versículo 13 ele tem uma primeira impressão, uma precipitação. Por certo é vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Então essa primeira impressão de Asaf, ele coloca numa posição de inferioridade. Ele diz: inútil que eu tenha mantido o meu coração e as minhas mãos limpas, que eu tenha vivido em santidade. E isso acontece conosco, irmãos, de tomarmos decisões precipitadas sem analisar o todo, sem ver de acordo com a visão de Deus. Mas no versículo 16 ainda, ele diz que quando ele se esforçava para entender essa diferenciação entre o ímpio e o crente, o ímpio que prospera e o crente que passa por tribulação, ele achou que era por demais pesado para ele, que ele era insuficiente para ter esse conceito completo.
Aí o versículo 17, até que entrei no templo, no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Ou seja, a partir de quando ele retorna para a função dele, de colocar os olhos nas coisas de Deus, de cuidar das coisas de Deus, ele entende o que vai acontecer, ele vê o final da história, o destino dos ímpios. Então ele descansa no Senhor. Ele contempla para onde vai o ímpio, e ele contempla para onde vai o crente, o cristão, o temente a Deus. Qual é essa situação final e eterna? Essa é a mensagem, essa visão segundo as coisas de Deus, essa contemplação completa das coisas para que as decisões sejam eficazes, para que as decisões sejam agradáveis a Deus. Para terminar, no versículo 22, ele relembra então essa decisão precipitada que ele teve, e aí então ele analisa, dizendo que foi ignorante como um animal, quando ele teve essa primeira impressão dessas coisas. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras com a tua mão direita, no versículo 23. No versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. No versículo 26, meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Versículo 28, mas para mim bom estar junto de Deus, ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, bondoso e maravilhoso é o Senhor. Somos gratos a Deus pela Tua palavra, que é a verdade. Somos gratos, Pai, por nos dar entendimento por meio do Espírito Santo que habita em nós. Somos gratos, Pai, porque o Senhor revelou os seus mistérios. O Senhor nos mostrou o fim da história daqueles que estão em Ti, Pai, por meio de Cristo Jesus, que estarão na glória com o Senhor, vendo a face do nosso Deus. E deu-nos a conhecer também o destino dos ímpios, aqueles que desprezam o Senhor. O lago de fogo e enxofre é o destino deles, Pai. Nesse tempo presente, Senhor, que possamos ser encorajados pelo Senhor para anunciar as boas novas da salvação ao descrente, aquele que despreza o Senhor, por causa da Tua bondade, Pai, da Tua misericórdia. Nos fortaleça, Senhor, para proclamarmos a quem o Senhor nos enviar, a quem o Senhor trazer ao nosso encontro, que Tu és Deus perdoador, que o Teu plano de salvação está na pessoa e na obra de Cristo Jesus, Pai. Que assim nós sejamos firmes no Senhor e proclamamos em todo o tempo as Tuas boas obras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pedir para os irmãos mais uma vez se colocarem em pé e vamos continuar adorando o nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz do Senhor e desfrutar do amor dele nas nossas vidas. Realmente, quando nós caminhamos ali juntos com o Senhor só tem realmente bênção para as nossas vidas, né? E por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito por nós a cada dia. Então, que realmente nunca venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor, porque quando nós estamos nele, no caminho dele, Ele nos traz uma paz que é tão grande, uma paz que é tão maravilhoso, e que a gente só pode sentir isso realmente quando nós estamos no Senhor e nos caminhos dele. Amém?
próximo louvor, os irmãos podem trazer à frente os dízimos e as ofertas. Em Hebreus 13:15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Faça isso com alegria, amém? Para louvar e adorar o seu santo nome. Pai, mas que isso não possa ser só aqui, possa ser na nossa vida diária, Senhor Jesus, no nosso trabalho, no nosso lar, onde quer que o Senhor nos colocar, que possamos sempre adorar e louvar seu santo nome. Pai, peço que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor Jesus, conduzindo o pastor Fernando, que o Senhor possa usá-lo conforme a sua vontade. Abra os nossos corações, a nossa mente, para entendermos a Tua palavra, Senhor Jesus, e para que possamos sair daqui, Pai, diferente, mas que podamos aplicar também isso na nossa vida diária, Senhor. Pai, peço também pela vida das crianças, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma delas, que elas também possam guardar a Tua palavra no seu coração, Senhor Jesus. Posso também usar cada uma das tias que vai levar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, esse culto. Aqueles que estão em casa também, Senhor Jesus, assistindo, Pai,
que eles também possam entender e compreender a Tua palavra e também possam vivenciá-la, Pai, onde quer que o Senhor os colocar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Muito bem, irmãos. Esse último momento que antecede a pregação do pastor Fernando é o momento de intercedermos pelas nossas vidas, pelas vidas dos irmãos, pelas nossas necessidades. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Deus nos concedeu o Espírito que testifica com o nosso espírito, o espírito do homem, que nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E podemos nos achegar a Deus, o Todo-Poderoso, de forma íntima, como um filho se achega ao pai. Podemos chamá-lo de paizinho, Abba, Pai. E é nessa condição de filhos que nós nos achegamos a Deus para agradecer e para pedir aquele que é poderoso para fazer. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso e nosso Pai, cremos no Teu grandioso poder, Pai. Cremos na nossa condição de filho, porque o Senhor nos trouxe para perto, nós que estávamos longe. Na morte de Cristo Jesus, o Senhor perdoou os nossos pecados. Na ressurreição dos mortos do nosso Senhor, o Senhor nos justificou e nos deu acesso, livre acesso ao Teu trono, de graça e de misericórdia. Pai, na condição de filhos queridos do Senhor, queremos primeiramente agradecer, Pai, pela cirurgia do irmão Lúcio, cirurgia nos olhos que ele fez, em apenas um olho, e ele está enxergando muito bem. Ontem, a esposa dele, a irmã Neuza, nos contou a maravilhosa notícia que tudo correu bem. O Senhor ouviu as nossas orações, Pai, e o Senhor se agradou em conceder uma boa cirurgia ao Lúcio, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós também rogamos, Pai, pela saúde do Lúcio, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o cure, que o Senhor dê graça a ele, Pai, para suportar esse tempo de tribulação, na paz de Cristo Jesus, que excede todo o nosso entendimento, Pai. Rogamos também pela vida do José Ferraz, o pai do nosso querido irmão Ferraz, que está no hospital internado, está numa situação muito grave, já vem há um tempo labutando com a saúde, e retornou ao hospital. Pai, atende a nossa oração, Pai. Olha para a aflição do José Ferraz. Escuta o clamor da Tua igreja, Pai. Que este homem seja visitado pelo Senhor, que o Senhor conserve a vida dele, Pai, até o tempo de ouvir mais o Evangelho, ouvir mais a salvação em Cristo Jesus, Pai, com mais oportunidades, Senhor, por misericórdia. Ele tenha coração convertido a Ti, Pai. Que o Senhor amenize esse tempo dele, Pai. Esse sofrimento dele, esse tempo de sofrimento, que o Senhor abrange, Pai. Oramos pela salvação e pela recuperação do José Ferraz, Pai, em nome de Jesus. Também pedimos pela vida do Josué, nosso irmão, está aqui conosco, presente.
pela alergia que ele está tendo no corpo, Senhor, que o Senhor cure, que cesse, que elimine, Senhor. Fortaleça o Josué na fé e na saúde física, Senhor, em nome de Jesus. Também rogamos pela Denise e a irmã do nosso irmão Lúcio, que está muito doente, Senhor. A critério da medicina está em fase terminal. O que nos conforta, Senhor, é saber que ela é crente em Cristo Jesus. Que ela é uma habitação do Teu Espírito Santo, Pai. Como é bom saber disso, Pai. Principalmente nesse tempo de angústia, nesse tempo de doença, próximo de estar na glória com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abranda as dores da Denise, Pai. Acalma a alma dela, Senhor. Coloca confiança e tranquilidade no coração dessa serva do Senhor. Em nome de Jesus. Rogamos também, Pai, pela gravidez da Bruna, pela filha Lara, dela e do Silas, que em breve estará conosco, Senhor. Que tudo corra bem. Pedimos também que o Senhor fortaleça o Silas, que está na manutenção do lar, para receber a filha que em breve estará. Fortaleça o Senhor, seja o provedor deles, para que tudo corra bem com eles, em nome de Jesus. Pela gravidez da Rafaela, que está iniciando, está no início. Pai, que essa criança se desenvolva forte e saudável. Que esse garotão venha forte, Pai. Venha para ser como é e deve ser. Flecha na mão do guerreiro. Ele seja lançado no alvo que é Cristo Jesus. Também, Pai, queremos orar pelo Senhor, pelo missionário Jeconias, um servo querido do Senhor, que atua lá no Pará, junto aos indígenas, os caiapós. Ele está em fase de terminar a casa que ele, com muito sacrifício, construiu e está terminando, Pai. Eu te dou graças pela vida desse servo do Senhor e pela vida da família dele, a esposa Anaildes e os filhos Eloá, Pedro e Levi. Eu rogo pela saúde dessas crianças, por livramentos a essa família, por proteção, pelo conhecimento do idioma local, Pai, para que o Evangelho seja melhor anunciado naquele local. Eu rogo pela Tua provisão, Pai. Eu te agradeço pelas muitas pessoas que cooperam nessa missão, Pai. Em tudo, Senhor, somos gratos a Ti. E a nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando, por favor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Não sei se todos sabem, mas o segundo domingo de dezembro é celebrado o Dia da Bíblia. Esse dia, na verdade, ele passou a ser celebrado a partir do ano de 1549 na Grã-Bretanha. E aqui no Brasil passou a ser celebrado a partir de 1850 com a chegada dos missionários cristãos evangélicos. E a partir de 2001 passou a integrar então o calendário oficial aí em todo o território nacional. Por isso que o segundo domingo é colocado como o Dia da Bíblia. Nós sabemos que a palavra de Deus é todos os dias. Por isso que nessa noite, irmãos, nós vamos aqui trazer uma palavra bem específica relacionada a esse dia, falando sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas.
falando sobre estarmos comprometidos com a palavra de Deus. Por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver aqui alguns princípios para que nós possamos estar comprometidos com a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Irmãos e irmãs, nas últimas décadas, a igreja, ela vem se afastando gradativamente da pregação e do ensino das Escrituras. Ela vem sendo, vamos dizer assim, levada e sacudida pelas ondas e ao redor por todo o vento de doutrina. Deus, ele está sendo aos poucos removido ali dessa centralidade que ele deve ocupar na sua igreja. E essa busca por realização pessoal e autossatisfação é que tem então levado as pessoas a viver as suas verdades, acreditando que elas estão vivendo a verdade de Deus. Hoje é muito comum você ver isso, as pessoas dizerem que estão vivendo a verdade de Deus, mas quando você começa a analisar, elas estão no fundo vivendo as suas verdades. O Evangelho e o chamado que ele dá ao arrependimento e à fé têm sido substituídos por um convite para que se repita o que é chamado como a oração do pecador. Faz-se um apelo, as pessoas levantam as mãos e ali você ora e pede para que a pessoa repita uma oração e a partir daquele momento elas ficam ali então convencidas de que estão salvas. A exposição então das Escrituras, nós temos visto, tem sido substituídos por palestras, histórias motivacionais e uma palavra que na verdade não confronta o pecador, pelo contrário, massageia o ego do pecador. E muitas vezes a genuína obra do Espírito Santo, ela tem sido falsificada por uma emotividade, por um entusiasmo sem uma verdadeira espiritualidade. Você vê ali aquela comoção das pessoas, mas que não passa de pura emoção, não tem espiritualidade verdadeira. E então revelações têm sido feitas que também contradizem a revelação das Escrituras. Nós temos visto que por algumas vezes a Bíblia ela tem sido colocada no banco dos réus. A autoridade e a autenticidade da palavra de Deus ela tem sido questionada, assim como a aplicação dela para os tempos de hoje. As pessoas dizem a Bíblia ela está ultrapassada, ela precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser mudada, ela precisa ser reescrita. Isso é o que as pessoas estão dizendo lá fora. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo marcado pelo relativismo, onde a verdade ela é frequentemente distorcida e os valores eles são constantemente questionados.
Muitos, na verdade, são pressionados em seus ministérios a fazerem tudo e negligenciam aquilo que é principal: pregar a palavra de Deus. Infelizmente, hoje você vê muitas pessoas fazendo de tudo, menos pregando a palavra de Deus. Eu, particularmente, tenho procurado me dedicar em duas áreas específicas para que eu possa aprimorar, vamos colocar assim, o chamado e o chamado daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. A primeira delas é o pastoreio. Então eu tenho procurado ler algumas literaturas, aprofundando o meu conhecimento nesse chamado de pastorear a igreja de Deus. O segundo é a pregação da palavra. Então eu tenho procurado me aprofundar um pouco mais em conhecer sobre a pregação expositiva da palavra de Deus, para que realmente aquilo que eu vier a trazer para a igreja do Senhor seja aquilo que Deus quer que a sua igreja realmente ela ouça, ela aplique na sua vida. Mas hoje as pessoas são pressionadas a fazerem de tudo e negligenciam o que é o principal: pregar a palavra de Deus. Muitos são levados por movimentos de igrejas e tornam-se então contadores de histórias pessoais. Você vai em alguns, você assiste muitas vezes, hoje você tem uma infinidade, de vídeos na internet, de pastores, pregadores e palestrantes que você assiste ali, e muitas vezes o que eles fazem é simplesmente contar as suas histórias pessoais. Talvez alguns se tornam até comediantes, palestrantes motivacionais, mas não verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Alguns procuram evitar assuntos que podem ser desagradáveis ao público. Isso eu não posso falar, porque isso pode ferir ali alguma pessoa, isso pode magoar alguém, então eu prefiro me isentar de falar isso. Ou, levando para um contexto de redes sociais, eu não vou falar sobre esse assunto para não perder seguidores. É o que muitas vezes eles fazem. Negam-se a falar a verdade para não perder ali seguidores. Existem muitos irmãos que abandonaram a pregação bíblica por mensagens que fazem com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas. Então, quando Paulo escreve aqui a segunda carta a Timóteo, nós podemos notar que Paulo não foca no sucesso visível do ministério de Timóteo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está focando na excelência do serviço que Timóteo deveria prestar para a igreja de Deus. Esse é o foco que Paulo trabalha na vida de Timóteo. Não é no sucesso do ministério, mas na excelência do seu ministério. Veja só o que ele vai dizer ali em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja que Paulo está instando Timóteo a tomar uma atitude. Timóteo, procure fazer isso. Procure apresentar-se como um obreiro que tem a aprovação de Deus, que não se envergonha da palavra de Deus e que sabe usar corretamente a palavra de Deus. Paulo não foca em oportunidades para Timóteo se tornar um grande preletor. Pelo contrário, o foco está no seu compromisso de ser ali um pregador fiel da palavra de Deus. Paulo não foca na sua proeminência pessoal, mas no seu caráter, no caráter de Timóteo. Voltando aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário,
torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Irmãos, independentemente de como as coisas podem parecer para o mundo, até mesmo para o resto da igreja, ou até mesmo para nós, a palavra de Deus, ela nos assegura que o melhor da vida pertence àqueles que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador e que se entregaram para o seu serviço, para a sua glória e para o seu reino. Isso é o que a palavra nos diz. Aqui mesmo, voltando em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer aqui, olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo está fazendo aqui um contraste em relação às recompensas daquilo que você está buscando. Paulo não está aqui negligenciando a questão, por exemplo, de uma atividade física, mas ele está dizendo que o resultado na busca por uma vida espiritual é muito melhor do que o resultado daqueles que se exercitam para conseguir um corpo melhor. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos, incluindo alguns pastores e líderes, eles buscam sucesso, mas não buscam a excelência. O sucesso, ele se concentra naquilo que é exterior e não no que é interior. O sucesso, ele se concentra naquilo que é temporal e não naquilo que é eterno. O sucesso, ele é medido pelos padrões humanos e não pelos padrões divinos. O desejo de sucesso, na verdade, vem por causa do orgulho. Ao passo que o desejo genuíno de excelência vem de humildade, de saber reconhecer a sua fraqueza, mas buscar dar o seu melhor no ministério para que Deus seja glorificado. O sucesso é alcançar objetivos pessoais que elevam a sua importância aos olhos da sociedade. E geralmente ele é marcado por poder, prestígio, riqueza e privilégio. Mas a excelência, por outro lado, é o exercício da mais alta qualidade no seu trabalho e no seu esforço. O sucesso, ele é medido em relação aos outros, mas a excelência, ela é medida pelo próprio potencial que é dado por Deus. O sucesso, ele procura agradar aos homens, mas a excelência, ela procura agradar a Deus. Voltando aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Paulo, ele já havia falado, irmãos, sobre 3 compromissos que Timóteo deveria abraçar no seu ministério. Primeiro, não se envergonhar do Evangelho. Então, nesses 3 compromissos que Paulo tinha falado, Timóteo, não se envergonhe da palavra de Deus. Segundo, sofra pelo Evangelho. E terceiro, preserve o Evangelho. Voltando aqui em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz aqui, olha só: não te envergonhes, portanto,
do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E lá no versículo 13, mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo já havia falado para Timóteo sobre essas 3 coisas que ele deveria fazer. Não se envergonhe, sofra pelo Evangelho, preserve o Evangelho, e agora aqui, no texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo para Timóteo sobre o seu último compromisso: pregue o Evangelho. Timóteo, não deixe de pregar o Evangelho, não deixe de falar da palavra de Deus. Paulo não estava aqui ensinando Timóteo a ser bem-sucedido, mas ele estava encorajando-o a seguir o padrão de Deus, o padrão divino. E o apóstolo instava ali que Timóteo ele fosse bíblico apesar das consequências. Que Timóteo se mantivesse firme. Porque, irmãos, pregar e viver a palavra não é uma coisa fácil de se fazer. A responsabilidade que nós temos de pregar e viver a palavra não é algo fácil de se fazer. Porque não basta dizer alguma coisa, você precisa estar vivendo aquilo que você está pregando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão te observando. As pessoas estão te olhando. E se você não vive da forma como você prega, então você está sendo um mentiroso. E o nome de Deus está sendo envergonhado por tua causa. A mensagem da cruz, ela é pedra de escândalo para alguns e loucura para outros. E o fundamento da pregação, irmãos, é o fato de que a Bíblia, ela é a palavra inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Essa é a palavra de Deus. Timóteo foi aconselhado a estudar a palavra e manejá-la corretamente. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela deve ocupar um lugar central em nossas vidas. Qual é o lugar que a Bíblia ocupa na sua vida? Qual é a importância que a Bíblia tem na sua vida? Ou será que ela serve apenas como um enfeite em cima de uma estante? Qualquer outra coisa, irmãos, qualquer outra ideia ou filosofia é substituir a verdadeira sabedoria de Deus pela sabedoria humana. Algumas dessas coisas, irmãos, elas podem até ser interessantes, podem ser informativas, podem entreter as pessoas, às vezes até serem úteis, mas elas não têm a autoridade e a autenticidade divina. Ela não tem ali o carimbo de Deus dizendo: essa é a minha palavra. Nenhuma mensagem humana tem o selo de Deus e de seu Espírito. Por isso, amados, o que eu quero trabalhar aqui nesta noite com vocês é o fato de que o seu compromisso com Deus conduz ao comprometimento com a palavra de Deus na busca pela excelência da vida em Cristo. Eu vou repetir aqui para você gravar isso. O seu compromisso com Deus conduz ao comprometimento com a palavra de Deus na busca pela excelência da vida em Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui em relação
a questão de compromisso e comprometimento. Irmãos, compromisso é uma promessa, é um acordo para cumprir uma responsabilidade. E o comprometimento, ele tem o seu envolvimento pessoal, ele tem o seu envolvimento emocional com uma causa, um objetivo ou um relacionamento. Por exemplo, quando eu comecei a namorar a Luciane, você já deve ter passado por isso, você que já é casado, você tem lá uma aliança de prata. Uma aliança que simboliza o seu compromisso com aquela pessoa. Você está firmando um compromisso. E se você mantiver esse compromisso, você vai passar de uma aliança de prata para uma aliança de ouro. A aliança de ouro, ela significa o seu comprometimento. Você está envolvido emocionalmente, pessoalmente, você está ali realmente dedicado agora à vida daquela pessoa. Consegue perceber a ideia a diferença que existe entre o compromisso e o comprometimento? Embora os dois estejam interligados, embora os dois possam caminhar juntos, existem muitas pessoas, irmãos, que assumem compromissos, mas não têm comprometimento. Essa chegada de final de ano, virada de ano, muitas pessoas têm a tendência de fazer promessas. As promessas de virada de ano. A partir do ano que vem, eu vou começar a ler mais a Bíblia. A partir do ano que vem, eu vou começar a fazer mais determinada coisa. Você está assumindo um compromisso. Aí entra o ano. Você até começa a fazer alguma coisa. Mas por causa da sua falta de comprometimento com o compromisso que você assumiu, você logo desiste. Você começa lá a ler a palavra de Deus, daqui a pouco ela vai sendo deixada de lado. Você começa a ter uma vida de oração, daqui a pouco você já não está orando mais. Existem muitas pessoas que estão até compromissadas, mas elas não estão comprometidas. E isso é o que faz a diferença na sua busca pela excelência da vida em Cristo. Você precisa assumir o compromisso, mas estar comprometido com esse compromisso que você assumiu e passar então a ter atitudes que vão demonstrar isso. Você precisa passar da aliança de prata para a aliança de ouro. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui nesse texto é a motivação que nos leva a pregar e viver a palavra. O apóstolo Paulo começa dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Irmãos, a supremacia da palavra de Deus e a primazia da pregação pura são elementos indispensáveis nessa relação do seu crescimento saudável como cristão e também da igreja de Jesus. Eu tenho assistido algumas mentorias online que o pastor Hernandes Dias Lopes tem feito durante alguns meses. Começou lá em fevereiro, se eu não me engano, e aí ele tem feito algumas lives fazendo essa mentoria para pastores. E em uma das mentorias ali, as pessoas lá fazem as perguntas, os questionamentos, e uma pessoa perguntou: pastor, como é que eu faço para com que a minha igreja cresça? Porque eu tenho um ministério, mas ele não se desenvolve, o ministério ele não cresce. E o pastor Hernandes, com muita sabedoria, discernimento e com toda a experiência pastoral que ele tem, ele disse assim: meu querido irmão, não existe fórmula para isso. Existe apenas uma coisa que você precisa fazer: prega a palavra.
Pregue a palavra de forma expositiva e você vai ver a sua igreja crescer de forma saudável, com pessoas que realmente vão crer em Cristo, porque elas estão ouvindo a palavra de Deus. Não vá atrás de métodos humanos, não vá atrás dessas metodologias de crescimento, porque tudo o que você precisa está aqui, na palavra de Deus. Você quer ver o seu ministério crescer? Você quer ver a sua vida crescer? Então você precisa pregar a palavra. A Bíblia, irmãos, é a regra suprema de doutrina e de vida, de fé e prática na vida do cristão. O profeta Oséias, ele exorta o povo dizendo o seguinte: o meu povo, ele perece porque lhes falta o conhecimento. O meu povo está se perdendo porque lhes falta o conhecimento. E Jesus, ele vai dizer ali, respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas se desviam, muitas pessoas não permanecem na fé. Sabe por quê? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Um dia elas assumiram um compromisso, mas elas não tiveram o comprometimento de realmente buscar o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação dessa palavra na sua vida. É por isso que não permanece. Um dia, todos nós iremos prestar contas diante de Deus, que vai julgar, irmãos, as nossas vidas, por causa dos nossos pensamentos, palavras e ações. Então, o mais forte de todos os incentivos à fidelidade é saber que a ordem foi dada pelo próprio Deus. E que um dia você vai estar diante dele e terá de prestar contas da sua vida a ele. Não apenas os incrédulos estarão diante do tribunal para dar conta da sua vida, mas também os crentes. Paulo, escrevendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo aqui para Timóteo: conjuro-te, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Qual é a motivação que Paulo está dando aqui para Timóteo? Exercer o seu ministério com excelência. Timóteo, um dia você vai estar diante do trono e você vai ter que prestar contas diante de Deus do que você fez da sua vida. Irmãos, isso é muito sério. Você já parou para pensar no dia em que você vai estar diante de Deus? E prestar conta da sua vida a Ele? Por isso que a motivação que nos leva a pregar e viver a palavra de Deus está justamente no fato de que um dia nós iremos prestar contas ao nosso Senhor. A segunda coisa que nós podemos destacar aqui nesse texto é que você deve ser fiel e não desperdiçar as oportunidades. No versículo 2, depois de instar Timóteo aqui diante de Deus, a motivação que ele deve ter para exercer o seu ministério, Paulo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós temos, irmãos, de ser fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos ter a convicção da autoridade e autenticidade da palavra de Deus, apesar das opiniões divergentes. Somos ordenados a sermos fiéis,
mesmo quando a palavra não é tolerada. Uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje é você conseguir manter as pessoas focadas, as pessoas concentradas, quando suas mentes elas estão condicionadas a telas, quando as suas mentes estão ali condicionadas a telas e a divagar ali por uma infinidade de informações. Eu sei, irmãos, que não é fácil ficar sentado nesse banco durante 30, 40, 50 minutos, tendo de ouvir a palavra. Muitas vezes vem aquele cansaço, bate aquele sono. Às vezes as pessoas começam ali a fuçar no celular, vê lá um toquinho, opa, peraí, deixa eu ver, chegou uma mensagem. É difícil manter as pessoas focadas, concentradas. Porque a nossa mente está sendo condicionada, irmãos, a divagar por uma infinidade de informações. Mas, amados, não somos chamados para falar palavras de homens. Não somos chamados para falar das filosofias do mundo. Não somos chamados para falar de sonhos e visões particulares. Nós somos chamados para falar da infalível e poderosa palavra de Deus. Nós somos chamados para falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que temos de estar prontos e aproveitar cada oportunidade que nos é dada por Deus. Interessante que essa palavra aqui, quando Paulo diz que devemos estar prontos, quer seja oportuno, quer não, é a palavra kairos e não cronos. Não, quando surgir um tempo certo ali, aí eu vou abrir a minha boca e eu vou falar. Mas ainda não apareceu esse tempo. O tempo aqui é o kairos, é quando surgir a oportunidade, abra a sua boca e fala. Voltando aqui na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a mesma palavra, aproveite o kairos, o tempo de Deus, o momento em que Deus dá para você abrir a sua boca e falar da palavra dele. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu confesso a vocês que eu já tive situações na minha vida em que eu me arrependi de não ter abrido a minha boca. Porque depois que passou, aí vem aquele peso na consciência, perdi a oportunidade de falar da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, esteja pronto. Quer seja oportuno, quer não, pregue, insta a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Nós somos, amados, considerados da parte de Deus, considerados como mordomos dos ministérios de Deus, dos mistérios, aliás, que é justamente a revelação da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de mistério de Deus, ele não está falando de algo que é oculto, escondido, que somente algumas pessoas é que conseguem enxergar. Quando a Bíblia fala de mistério, ele está falando de algo que estava ali oculto, mas que Deus revelou, que Deus mostrou e está aqui na palavra dele. É sobre esses mistérios que nós temos que falar.
A Bíblia diz que além de mordomos, somos arautos do Deus Altíssimo. O arauto é aquele que sai proclamando a mensagem. Na Idade Média, havia os arautos que proclamavam ali a mensagem do rei. Ele saía ali pelas ruas gritando. Nós somos arautos de Deus, falamos em nome de Deus, levamos a mensagem de Deus. E a palavra diz que também somos embaixadores de Cristo. Somos os representantes dele aqui nesta terra. É por isso que se você não está vivendo de acordo com a fé que você diz ter em Jesus, não é você que está sendo envergonhado, é Cristo. É o nome dele que está sendo envergonhado. Porque se você é um representante de Deus, representante de Cristo, a quem você envergonha? A si mesmo? Claro que não. Você está envergonhando o nome de Deus. Eu lembro que quando eu trabalhava como gerente em uma loja, o supervisor, ele veio de São Paulo para cá, e aí depois do expediente, alguns funcionários já tinham saído, tinham terminado também o seu expediente, e eles se dirigiam à praça de alimentação. E ali começaram, a tomar as suas bebidas, a fazer lá as suas algazarras. Aí depois o supervisor veio falar comigo. Ele disse assim: olha, conversa com aqueles funcionários para que quando eles saírem daqui, eles troquem o uniforme. Que eles saiam daqui com a roupa deles e não com o uniforme da empresa. Porque se eles estão lá fazendo alguma coisa errada, é o nome da empresa que está em jogo. Pode parecer um exagero, irmãos, mas não é não. Agora leva isso para a sua vida espiritual com Deus. Você está vestindo a roupa de Cristo. Então, se você está fazendo alguma coisa que é errada, é o nome dele que está em jogo. Essas três figuras, mordomos, arautos e embaixadores, elas não deixam qualquer dúvida sobre a natureza do nosso trabalho. Pregar e viver a palavra de Deus. Agora você pode perguntar assim: pastor, como devemos proclamar a palavra de Deus? Os três verbos, irmãos, usados aqui pelo apóstolo Paulo: corrige, repreende e exorta. Esses três verbos destacam como fazemos esse trabalho. Primeiro, corrige. A correção, ela apela para a razão, despertando as pessoas para o caminho de Deus. Você está ali apelando para a razão da pessoa, levando a pessoa a pensar sobre isso. Depois vem a repreensão. A repreensão apela para a consciência, levando as pessoas ao arrependimento. Depois que as pessoas foram ali, convencidas na sua razão, sendo repreendidas, aí a consciência dela começa então a manifestar aquela culpa. Poxa, não é que ele está certo? O que ele está falando é verdade. Eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso continuar assim. Você está atingindo a consciência da pessoa. E por fim, vem a exortação. A exortação apela para a vontade, que leva então as pessoas a tomarem uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar assim. Pedro, quando em uma das suas pregações, logo ali no início do livro de Atos, ele ministra a palavra de Deus, falando de Cristo. E veja que ali ele faz essas três coisas. Ele corrige, apelando para a razão das pessoas. Ele diz assim: esse Cristo que vocês crucificaram, Deus o exaltou, ele ressuscitou, e ele voltará para julgar
E aí então foi apelado para a consciência dessas pessoas, ao ponto de que levou aquelas pessoas a perguntar assim: então o que devemos fazer? Se ele vai voltar para nos julgar, qual é o próximo passo? E aí então Pedro traz a exortação, levando eles a tomarem uma atitude, apela para a vontade, convertam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e os seus pecados serão perdoados. Então, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, compartilhamos a palavra, você deve fazer dessas 3 coisas o ponto principal: apelar para a razão através da correção, apelar para a consciência através da repreensão e apelar para a vontade da pessoa através da exortação. Só que o texto diz que você precisa ser firme na palavra, mas sensível às pessoas. Porque ele vai dizer aqui, olha só: repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Muitas vezes, procurando fazer essas 3 coisas, a gente tem que ter uma paciência muito grande. Nós temos que entender, amados, que não é nosso papel converter as pessoas e muito menos forçá-las a tomar uma decisão. Não é nosso papel. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você fizer isso, através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar trabalhando nesses corações. Pode ter certeza disso. O próximo ponto que Paulo destaca aqui é que você precisa manter-se fiel mesmo em tempos difíceis. Porque ele vai dizer aqui, olha só: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por isso que ele diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, quer seja tempo ou fora de tempo, mas prega, porque vai chegar um momento em que as pessoas não vão querer te ouvir. Elas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, novamente, o apóstolo Paulo, por 3 vezes, já havia advertido Timóteo sobre os tempos difíceis. Quando você volta aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz aqui: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui agora, Paulo está dizendo para Timóteo: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por 3 vezes Paulo disse para Timóteo: Timóteo, se prepara, porque as coisas vão se complicar. Timóteo, esteja pronto, porque as coisas vão piorar. As pessoas não vão querer te ouvir. Elas vão querer ouvir apenas aquilo que agrada a elas. Elas vão querer ouvir apenas aquilo que massageia o ego delas. Se nós olharmos para essas advertências, nós podemos ver que há uma progressão. Porque no primeiro aviso, Paulo diz que as pessoas se apartariam da verdade, ou seja, eles abandonariam a fé. Apostatar é isso, está abandonando a fé. Paulo está dizendo: nos últimos dias, muitos irão abandonar a fé. Aí a segunda advertência
fala sobre o fato de tempos perigosos que estavam vindo sobre a igreja. Virão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E a terceira advertência é de que viria o tempo em que as pessoas não mais suportariam a sã doutrina. Elas não vão suportar a verdade. Quero compartilhar aqui uma experiência. E eu tenho tido o prazer de poder compartilhar e auxiliar o irmão Pedro. Ele começou ali um trabalho junto ao Centro Pop, trabalha com os moradores de rua aqui de Taubaté. E aí ele veio comentar comigo, eu também quero participar disso. Pedro, quero fazer parte. E aí a gente começou a ir lá toda terça-feira, às 9 horas da manhã. A gente vai lá, convida as pessoas que estão ali para ouvirem da palavra de Deus. E uma das devocionais que nós ministramos lá, eu trouxe uma palavra que vinha de confronto à vida daquelas pessoas. E eu falei sobre essa questão de que muitas vezes hoje algumas coisas, não algumas, eu diria que a maioria são tratadas como doenças, como síndromes. São tratadas ali, né, como se a pessoa fosse a vítima. E elas então não assumem a responsabilidade pelas suas próprias atitudes. E aí eu falei sobre que uma pessoa que é ladrão. Eu falei assim, olha, geralmente as pessoas dizem assim, ó, aquele que tem a mania de pegar o que é dos outros, ele é cleptomaníaco. Ele tem essa doença, ele é cleptomaníaco. Não é cleptomania, ele é ladrão. A Bíblia diz claramente, ele é um ladrão, ele é desonesto, ele está pegando o que não é dele. Naquele dia tinha um senhor ali, o nome dele Jurandir, aqui eu posso falar, ninguém o conhece. E aí ele falou, pastor, eu tenho esse problema. Eu tenho problema de pegar aquilo que não é meu. O senhor está falando aí, o senhor está falando de mim. Esse reconheceu. Depois que a gente terminou ali, aí vem um ou outro para conversar, e o Pedro comentou comigo, foi um comentar com ele, falou assim, ó, na hora que o pastor falou que eu sou ladrão, quase que eu saí de lá. A pessoa não quer ser confrontada com a verdade. Então ela não aceita. E é interessante, irmãos, que essa progressão que nós vimos aqui, as pessoas se apartando da verdade, os tempos perigosos vindo sobre a igreja, as pessoas não suportando a sã doutrina. Eu poderia até fazer uma analogia aqui com o Salmo 1, versículo 1. Diz aqui, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, você não está escutando o que o ímpio está dizendo. Você não fica ali dando trela para que o ímpio está falando. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Se você ficar dando trela para o que o ímpio está dizendo, sabe o que vai acontecer? O texto está dizendo, você vai se deter no caminho dos pecadores. Você vai começar a gostar tanto daquilo ali, que você vai querer ouvir mais. E aí ele termina dizendo aqui, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a progressão, você está ouvindo, opa, peraí, isso me interessa, estou gostando do que estou ouvindo aqui. Aí você se assenta. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está lá no meio, compartilhando da mesma conversa que eles. Infelizmente, é isso que acontece, irmãos.
E nós vemos que essas coisas estão acontecendo ainda mais nos dias de hoje. Ideologias e filosofias humanas ocupando os púlpitos das igrejas. E as pessoas reinterpretando a Bíblia ou até reescrevendo a Bíblia segundo as suas ideias e ideais. Essa recusa das pessoas é uma ação deliberada. Quando Paulo diz aqui, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Paulo está dizendo deliberadamente, eles não vão querer te ouvir. E essa ação deliberada, ela se torna inevitável, na medida em que essas pessoas deixam-se ser atraídas e levadas por essas falsas doutrinas. O intenso desejo por pregação que causa coceira nos ouvidos, irmãos, tem consequências terríveis. Porque as pessoas, elas se tornam escravas da sua própria recusa em ouvir a verdade. Você fala e a pessoa não ouve, ela não te escuta. Porque ela já se tornou escrava da própria vontade dela. E tendo-se então afastado da verdade, elas se tornam presas de Satanás. Aí essas pessoas estão nas mãos do diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, eu não sei se eu coloquei na tela, coloquei, né? Vai ficar mais fácil ali. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o que acontece com essas pessoas que se recusam a ouvir a verdade? É isso. Satanás as prende. Satanás as cega, para que elas não vejam. Nós temos que saber, amados, que a palavra de Deus nunca foi popular. A verdade revelada por Deus, ela atinge mortalmente o orgulho da pessoa, porque ela denuncia o pecado. E naturalmente que a resposta do ser humano, então, ela será hostil a essa verdade de Deus, porque está revelando ali a real condição e situação em que ela se encontra. As pessoas, elas querem mestres que falem o que elas querem ouvir. Elas não estão em busca da verdade, mas por aquilo que possa acalmar o seu coração. Mas enquanto elas permanecem no pecado. As pessoas não buscam o evangelho, mas elas buscam algo que lhes dê ânimo para o coração, mas sem mudar a sua condição diante de Deus. O tempo aqui não nos permite, mas depois fica como tarefa. Pega ali Jeremias capítulo 25 até o capítulo 28. Ali você vai ver a descrição exatamente disso. Jeremias estava pregando a verdade. Jeremias estava dizendo para o povo: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem para o Senhor, a Babilônia vai vir aqui e vai destruir tudo. Então entreguem-se à Babilônia. É melhor que vocês façam isso. E sabe o que os outros profetas estavam dizendo? Jeremias é um mentiroso. Deus está do nosso lado. Nós estamos em paz. Estamos tranquilos, não tenham medo. O Senhor é conosco, jamais a Babilônia vai vir aqui e vai destruir. E Jeremias diz: isso não é verdade. E aquelas pessoas preferiram dar ouvidos àqueles falsos profetas. Sabe por quê? Porque elas preferiram ficar com os profetas que davam mensagens que acalmavam o coração, mas sem mudar a condição pecaminosa em que elas estavam. Que davam ânimo, mas não mudavam sua condição. Nós temos que nos manter fiéis, mesmo em tempos difíceis, e eles virão.
cada vez mais. E por fim, irmãos, você precisa permanecer firme na verdade de Deus. Verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Em meio a um mundo em constante mudança, igrejas em mudanças, e até mesmo, irmãos, um evangelho que não é realmente o evangelho, mas é uma distorção do evangelho de Cristo, nós precisamos continuar comprometidos com a verdade imutável de Deus. E aqui eu volto a repetir aquilo que eu disse. O seu compromisso com Deus conduz ao comprometimento com a palavra de Deus na busca da excelência da vida em Cristo. Então nós precisamos estar comprometidos. Eu tenho um compromisso com o Senhor e eu estou comprometido com Ele. Ao invés de nos conformarmos ao sistema do mundo e seguir a maioria, devemos permanecer íntegros e firmes na verdade revelada por Deus em sua palavra. É o que Paulo diz lá em Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aonde você renova o seu entendimento? Na palavra de Deus. Para que assim vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos nos deixar ser influenciados pela moda prevalecente. Amados, em meio a uma geração embriagada e entorpecida pelo prazer e pela cobiça, nós precisamos nos manter sóbrios. Por isso que Paulo está dizendo, tu, porém, sê sóbrio. Tenha controle, tenha domínio. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, não se deixe ser levado por essas coisas. Tenha controle, tenha domínio. Irmãos, isso significa ter as faculdades exercitadas na palavra de Deus, sabendo discernir o que é o bem e também o que é o mal. Porque no meio de uma geração instável, nós precisamos permanecer inabaláveis, firmados na palavra eterna de Deus. Nós precisamos permanecer. Porque nós vivemos no meio de uma geração instável, uma geração que não se firma, que não tem convicções, mas nós precisamos ter as nossas, mas elas precisam estar fundamentadas na palavra, porque senão elas não permanecem. Não podemos nos contaminar com as iguarias da Babilônia, mas devemos ser decididos e permanecer firmes como Daniel. E ainda que sejamos levados à fornalha, como os amigos de Daniel, não nos prostraremos diante do Deus deste século. Amados, diante da oposição, não afrouxe as suas convicções em aceitar o pecado como se fosse uma coisa normal. Porque é isso que o mundo está colocando, o pecado é algo normal, é natural, é isso que as pessoas fazem. Nós devemos suportar as aflições, continuar fazendo a obra de Deus, cumprindo com o nosso chamado. O fim dos tempos, irmãos, é marcado por um processo de esfriamento do amor, abandono da verdadeira fé e consumada apostasia. Então guarde isso. Mais importante do que começar bem a caminhada com Cristo é você terminar a sua caminhada com Ele. O autor aos Hebreus, ele escreve trazendo essa advertência, falando do povo de Israel. O povo de Israel começou bem a caminhada,
Deus fez o milagre de abrir o mar para o povo passar. Eles passaram lá pelo deserto, com seus altos e baixos. Mas Deus foi sustentando, Deus foi ali suportando aquele povo. E quando eles estavam ali prestes a entrar na terra prometida, o que foi que aconteceu? Aquela geração que saiu do Egito, ela não entrou. Porque eles não creram e confiaram na palavra de Deus. É por isso que o autor de Hebreus traz essa advertência. Irmãos, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração, para que não aconteça o que aconteceu com aquele povo. Você seja deixado para trás. O que nos mantém no caminho, irmãos, não é a nossa motivação. Porque a nossa motivação, ela é instável. Uma hora você está ali motivado, mas outros dias você está lá desanimado. O que nos mantém nessa caminhada é a disciplina e a consistência naquilo que nós estamos buscando diante de Deus. É isso que vai manter você firme de pé. É a sua disciplina e a sua consistência na presença de Deus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer para nós nos exercitarmos na palavra de Deus. Como nós vimos aqui, irmãos, a palavra diz que vivemos tempos difíceis. Num mundo onde a verdade é relativa, mas a palavra de Deus é a âncora que nos mantém firmes e nos guia mesmo diante das incertezas. Num mundo que busca moldar a fé de acordo com as suas próprias conveniências, é fundamental a pregação da palavra de forma completa e abrangente. Nós devemos estar dispostos a confrontar o pecado, corrigir os desvios, encorajar corações desanimados, mas sempre embasados na verdade e na sabedoria da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus num mundo de relativismo é um desafio muito grande. Proclamar a verdade num mundo que está sedento por direção e significado. Nós precisamos ser luz em meio às trevas. Então, amados, que possamos abraçar essa missão com coragem, com convicção, confiando na palavra de Deus como nossa bússola, nosso guia. E que a nossa vida, ela seja um testemunho vivo da verdade e do amor de Deus, levando esperança e transformação a um mundo que tanto precisa. Que a palavra ela seja proclamada com ousadia, com coragem. Não tenha medo de mostrar a sua fé. Não tenha medo de mostrar a quem você pertence. Porque o mundo está caminhando, irmãos, para a consumação daquilo que Deus determinou. E as coisas não vão melhorar, não. As coisas só tendem a piorar. Como Paulo está exortando aqui a Timóteo. Timóteo, eu te conjuro diante de Deus, porque um dia você vai prestar contas disso. Um dia nós iremos prestar contas, irmãos, diante de Deus. Então, assim como Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, quer seja tempo ou fora de tempo. Viva a palavra de Deus. Não tenha medo de ser crente. Não tenha medo de mostrar a sua credencial. Porque a autoridade, ela vem lá de cima. E é ela quem nos fortalece e nos ajuda a abrir a nossa boca e falar a verdade de Deus. Que nós possamos realmente ser uma igreja que proclama a palavra de Deus com toda a autoridade e a autenticidade que ela tem.
É isso que eu busco para a minha vida, é isso que eu busco para o ministério, e é isso que eu quero para a vida dessa igreja e para a vida de cada um de vocês também. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos pelo culto desta noite. Somos gratos pelo manifestar do teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Falando, ó Deus, aos nossos corações, através dos louvores, das orações e principalmente através da tua palavra. Essa palavra, ó Pai, que vem de encontro ao nosso coração, que nos corrige. Essa palavra, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração e nos repreende. Essa palavra que vem de encontro ao nosso coração e nos exorta, e nos confronta. Que sejamos sensíveis, ó Pai, e humildes, sabendo reconhecer, ó Pai, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas entendendo, ó Deus, que a Tua palavra, ela é a verdade, revelada, inspirada pelo Senhor, para nos mostrar, ó Deus, o caminho que nós devemos seguir. Pai, que não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo, e que não envergonhemos o Evangelho de Cristo, mas que possamos viver como verdadeiros discípulos de Jesus, com toda a autoridade e ousadia que o Senhor nos dá na Tua palavra, para pregar, ensinar e principalmente para viver. Para que, ó Deus, através de nossas vidas, outras vidas também sejam alcançadas, com o Teu Espírito Santo agindo e trabalhando nesses corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Quero só passar aqui alguns avisos. Nós ainda temos aqui, irmãos, alguns devocionários. Temos só algumas unidades agora, tá? Acho que são 5 unidades que nós temos aqui. Então, se você ainda não adquiriu o seu devocionário para você ou para presentear alguém, ainda tem oportunidade. Eu só quero lembrá-los que o valor que está sendo vendido aqui, ele é de R$12. Se você for comprar direto na editora, é R$15. Então aproveita que aqui você paga esse valor promocional. E nós só temos agora 5 unidades aqui, mas se precisar, nós pegamos mais. Eu só não sei se vai vir com a mesma promoção, mas esses que estão aqui estão com o valor de apenas R$12. Depois é só procurar a irmã Edi, falar com ela. Se você já pegou o seu, não esquece também de fazer o acerto depois, tá bom? Lembrando que no domingo, dia 24, nós temos o nosso culto de Natal, tá? Só para orientar os irmãos, nós teremos o nosso culto normalmente às 6h30, vai ter a apresentação das crianças, então a gente vai ter aqui o nosso tempo especial também juntos, e aí depois os irmãos vão poder aí ir para os seus lares para curtir aí o Natal com os seus familiares. E aí no dia 31, irmãos, nós temos o nosso culto de Ano Novo. Aí no culto de Ano Novo, a ideia é que nós façamos um jantar aqui, nós tenhamos uma confraternização logo após o culto. Então no Natal a gente vai ter o culto e depois você pode ir para casa para aproveitar o Natal com os seus familiares. No Ano Novo, eu espero que você fique conosco para que a gente possa ter essa virada de ano juntos aqui, participando desse momento aqui que a gente vai ter de confraternização, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por este culto, um tempo tão precioso, ó Pai, que nós passamos aqui, onde nos dedicamos, ó Deus, a declarar, ó Pai, toda a Tua grandeza, majestade e santidade. E, ó Deus, reconhecermos as nossas fraquezas, limitações e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Mas que essa palavra, ó Deus, que vem de encontro
ela não fique apenas, ó Pai, nos nossos ouvidos e nas nossas mentes, mas que possamos aplicá-la em nossas vidas, a cada dia, para que assim, ó Deus, possamos estar crescendo em nossa fé e no nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, ó Pai, na Tua presença, sendo direcionados pelo Teu Espírito Santo. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.